de hoje aqui no nosso ponto cego é o manganês, outro super poderoso antioxidante fundamental para a nossa saúde óssea. Existe uma enzima muito importante chamada SOD, que também é dependente de manganês. É uma das principais enzimas antioxidantes que neutraliza os efeitos tóxicos de espécies reativas de oxigênio, ou seja, de reações de combate a radicais livres, substâncias, das reações do combate às radicais livres. Também a glutamina sintetase, também é dependente de manganês. E aí você pode pensar, se nós produzimos glutamina, porque sintetase sintetiza, produz glutamina. Por que a Nutri prescreve glutamina, se o nosso corpo produz glutamina? Quando nós passamos por processos mais estressantes, como por exemplo, uma cirurgia, ou pessoas que têm uma atividade física muito intensa, ou, no meu caso, disbiose. Quando nós temos uma disbiose, um desequilíbrio entre os micro-organismos que vivem no nosso intestino, existe aí uma demanda maior desse aminoácido e as nossas células intestinais são apaixonadas por esse aminoácido, é a energia que as nossas células intestinais precisam. Então, neste momento, a gente vai sim fazer uso desse aminoácido, mesmo tendo a nossa própria produção. Mas quando existe uma demanda maior, nós precisamos suplementar. A glutamina é a maior fonte de energia das nossas células, da mucosa intestinal. E ela é responsável por 70% da produção imunológica do nosso corpo. Então, ela estando baixa, vai aumentar a nossa hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, as células não têm o poder de se manter unidas, se afastam. Isso significa excesso de permeabilidade. O intestino perde a capacidade, de selecionar o que entra na nossa corrente sanguínea, dificultando então aí a passagem, dificultando quando a gente está com uma permeabilidade normal. Então, quando nós suplementamos aminoácidos, nós dificultamos a passagem de micro-organismos que causam então as doenças, bactérias, vírus, toxicidades para o nosso sangue. A glutamina também é captada pelo nosso fígado, favorecendo a produção da glutationa. Já falei sobre a glutationa para vocês, que é aquele super poderoso antioxidante, a mãe dos antioxidantes, que é a mais potente enzima que combate radicais livres, produzidos em situações de estresse, em situações de infecções, de lesões, de envelhecimento precoce, de uma dieta pobre em minerais, em vitaminas e, obviamente, diminuindo então o nosso sistema imunológico. Ela também interage com o manganês, voltando para o nosso manganês. O manganês também interage com o cálcio, com o ferro, que foi falado no vídeo anterior, então eles competem entre eles. A suplementação deles tem que ser muito bem analisada, para que realmente a gente tenha uma absorção adequada de cada um deles. Por isso, a suplementação, ela não deve ser aberta, ela tem que ser quelada, como se esses minerais que interagem estivessem dentro de um envelope. Então eles estão mascarados, vamos dizer assim, eles vão ser absorvidos sem precisar dessa competição. Já pensando no excesso de manganês, que compete com o transportador do ferro. Então, se eu tenho manganês demais, eu não tenho como transportar o ferro, porque eles vão competir pelo mesmo transportador, a transferrina, produzindo então aí de repente uma anemia ferropriva. Então, eu posso estar anêmica por excesso de manganês? Posso, O estrogênio oral, o anticoncepcional, aumenta o cobre, então que combate com manganês.
Então, as pessoas que fazem uso de anticoncepcionais, né, as mulheres que fazem uso de anticoncepcionais, podem ter aí uma deficiência de manganês. O zinco em excesso também prejudica, porque compete com a mesma proteína ligadora na mucosa lá no nosso intestino. Então percebam que não é só suplementar, comprar um suplemento de A a Z e achar que vai estar absorvendo todos adequadamente, certo? O manganês também tem uma influência na produção de colágeno, na produção de colesterol, na manutenção dos ossos, na manutenção das cartilagens e regula também a coagulação do sangue juntamente com a vitamina K, que já vimos em vídeos anteriores, então você tem que dar uma olhadinha também. E lembrando novamente da tireoide, a tireoide também para sintetizar, agora para produzir o T4, precisa de manganês. Então talvez cabe aí uma reflexão, se antes de iniciar com o T4, não é interessante sanar todas as necessidades de vitaminas e minerais fundamentais para essa tireoide, para daí então, após estar com os status ótimos, se realmente tiver a necessidade do T4, aí entrar com o T4. Só uma reflexão. A deficiência de manganês também tem relação com dermatites e com a redução do colesterol. Lembrando que o colesterol é matéria-prima para testosterona, estradiol, progesterona. Então, se eu não tenho a matéria-prima, eu posso ter uma queda também desses hormônios importantes, né? Que são hormônios esteroides, hormônios que regulam o nosso corpo. E mulher, sim, também tem testosterol, que é aromatizado, então, em estradiol. Se nós formos dosar o manganês no soro, ele deve estar maior que 1 miligrama por decilitro. Se for no sangue, de 20 a 25 miligramas por decilitro. A diminuição, o manganês também é importante para a diminuição ou a liberação de histamina em processos alérgicos. Zinco também tem relação com a resistência. Zinco não, né? Manganês. Manganês também tem relação com a resistência à insulina. Então, o receptor da insulina precisa de manganês. Se eu tenho uma predisposição, se eu observo que a minha insulina está muito alta e a glicemia no meu sangue, o açúcar no meu sangue continua alto, é provável que eu tenha uma resistência à insulina e talvez seja, talvez não, sempre a resistência à insulina é uma dificuldade de encaixe, né, da insulina no seu receptor. Então, para melhorar esse encaixe aí, que é tipo uma chave fechadura, eu preciso de alguns nutrientes. O mineral é um deles. Quais seriam as fontes de manganês? Abacaxi, amêndoas, avelã, batata doce, farinha de aveia, germe de trigo, pecan, semente de abóbora. Então, esses são os alimentos que você tem que colocar aí na sua listinha de compras para que você garanta aí, então, um bom status de manganês. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno para falar sobre o cobre, outro mineral super importante, principalmente para os cabelos brancos.